Olá, mais uma vez aqui com vocês hoje num super bate-papo gostoso que temos em nosso canal Cientificamente. Cientificamente sempre trabalhando na interseção de ciência e espiritualidade, ciência e fé. E quando podemos, a gente fala sobre ciência, mas também falamos sobre teologia, falamos sobre esses dilemas sociais que vivemos hoje, dilemas teológicos, pastorais, que são zilhões numa sociedade complexa como a nossa, muito mais complexa, porque nós temos hoje tantos veículos de comunicação, nós temos acesso a tanta informação e tantos diferentes veículos, né? E tribos, vamos falar tribos, até tribos teológicas. O nosso mundo hoje é um mundo tribal. A música que canta aqui não canta ali. A música que alguém gosta aqui... Não... O cantor que hoje está um rap explodindo, eu nem sei quem é. Posso viajar ao lado dele. Estou vendo as correntes grandes ali e tal, mas é o máximo que a gente sabe. Porque são tribos, não dá para conhecer. Não, é um mundo muito, muito, muito diversificado. E aqui está comigo hoje um homem de Deus, um pastor, que é mais que um pastor, depois você vai descobrir, ele na verdade é um apóstolo, e ele é hoje a voz da intermediação, a voz que consegue colocar os diferentes, do ponto de vista teologicamente falando, juntos. E aí ele vai entrevistando um, entrevistando o outro, entrevistando uma posição, a outra. Ele estava me contando aqui agora mesmo que hoje, a entrevista de hoje que ele vai falar para vocês. César Cavalcante, que é hoje um canal do YouTube dos mais respeitados, assistidos, viralizados nas redes sociais, em todos os aspectos, que sempre trabalha com debates de posicionamentos diferentes teológicos. E ele é muito jeitoso, ele é mineiro, sabe conversar daqui, sabe ouvir dali, puxa para cá, puxa para lá. Não é qualquer um que faz isso, não. Isso é difícil, meu filho. Está pensando o quê? César, se apresenta para a gente, amigo, pastor, e para a nossa audiência aí. E como é que foi que começou essa busca sua pela intermediação? Bom, em primeiro lugar, Bispo, uma alegria muito grande, uma honra, um privilégio estar junto com você aqui hoje. Obrigado. E que seja um tempo de bênção, aqui, de crescimento. É verdade, essa história de intermediar os debates, colocar dois diferentes, né? Uhum. Opostos, diferentes não, às vezes até diferentes, mas opostos, geralmente opostos, bem mais, graças a Deus. Bem mais que diferente. É bênção, geralmente eu sempre, quando eu vou ouvir um debate, eu sempre fui assim antes de mediar debates, quando eu vou ouvir um debate, eu sempre tendo a ofertar mais atenção a quem pensa diferente de mim. Porque quem pensa igual a mim eu já sei mais ou menos o argumento e tal, mas eu quero ouvir a pessoa que pensa diferente. E isso me faz um bom ouvinte, assim, do pensamento diferente do que eu penso e tal. Respeitoso, né? Respeitoso. E faz conexão, né? Desde solteiro, quando eu era solteiro, eu fui convidado para participar do debate do Carlos Apolinário. E aí, ele tinha um programa de debate aqui, debates com o Carlos Apolinário e tal. E aí eu comecei a participar dos debates como debatedor. E muito tempo depois, depois que ele faleceu e tal, a direção da rádio me convidou para assumir o programa de debates. Então eu já era frequente, assim, uma carinha frequente lá nos debates. E aí eu assumi esse programa e acabou quando eu conversei com a rádio, falando assim, olha, eu assumo, beleza, eu aceito a proposta, mas eu queria trazer uma cara mais teológica, assim, né? Que é mais a minha área. E acho que super deu certo. Hoje tem até tantos outros que fazem debates inspirados nesse modelo. E eu acho você que foi o pioneiro disso. Fomos os pioneiros. Tem o pessoal lá do Vejam Só, mas o pessoal do Vejam Só vem depois do Carlos Apolinário. Sim. Então primeiro vem o Carlos Apolinário, depois vem o pessoal do Vejam Só. E, enfim, tem sido assim uma coisa bem diferente depois com o advento da internet, porque eu sou antes da internet, então é rádio. Você estava na rádio, Isso antecede bastante. Isso, não existia ainda a internet. Então eu tô pelo falando de menos coisa 15 anos, 20 anos. Eu tenho de rádio, acho que uns 22 anos. Então, o YouTube é de 2007. Então, quer dizer, é bem antes, né?
E aí agora com a internet, eu estou aprendendo como é que funciona esse lance da internet, porque a minha expertise é maior no rádio. Ô, César, uma pergunta minha, uma curiosidade minha. Esse pessoal, quando termina um debate bem acalorado, consegue dar um abraço, consegue dar um sorriso, ou é guerra mesmo? Na maioria das vezes. Não tem esse negócio de só ideia, não. Na maioria das vezes, sim. Então, por exemplo, ontem nós tivemos um debate interessante, importante, com duas pessoas que pensam diferente. E quando terminou... Dois posicionamentos teológicos. Dois posicionamentos completamente radicalmente diferentes. Quando terminou, almoçamos eu e os dois. E rimos, contamos piada, tá tudo bem. Agora, às vezes, já teve programa que terminou, que um nem pegou na mão do outro. E já teve programa que não terminou. Ah, já teve, é? Já teve. Foi interrompido? Eu tirei do ar. Porque assim... Uau. Era um... Sabe aquele pastor gay, que é o Felipe, cabelão, que usa barba? Sim. Era o Felipe, defendendo essa ideia. E o pastor... a igreja dele é a inclusão da graça. Igreja inclusiva e tal. Inclusive. E o pastor Flávio Amaral, que é um ex-homossexual. E eu estava mediando o debate. Você conseguiu duas figuras muito Exatamente. interessantes. Isso está no YouTube lá? Eu tirei. Ah, você tirou? Porque assim, aí quando chegou antes do intervalo, lá na rádio você tem que fazer um intervalo com 30 minutos. Sim. Aí quando chegou, tipo assim, 22 minutos, alguma coisa assim, já estava uma panela de pressão. E aí eles começaram a alterar a voz um com o outro. A primeira fala minha deu certo, eles ponderaram ali e tal, depois foram aumentando o tom e tal, e aí eu falei, olha, eu pensei assim, eu vou colocar o intervalo antes do horário. Chamei o intervalo. Quando eu chamei o intervalo, aí não passa, Sim. Isso agora que eu vou falar, ninguém viu. Quando eu chamei o intervalo, piorou. Aí um ficou em pé, o outro ficou em pé e tal, não sei o quê. E eu precisei segurar os dois ali e tal. E aí eu falei não vamos continuar. Sim, não claro. vamos. E a rádio, e agora? Eu falei, toca música, porque tem também esse negócio, não é só YouTube, é rádio, né? Então, eu vi a rádio, falei, toca música aí. E aí acabou o programa, e aí eu já falei, então já tira da internet, tira também do canal. Mas, ó como é que é hoje em dia, né? Fizeram cortes, eu nem sabia, ou seja, estavam gravando ao vivo. O programa durou 20 minutos, 25 minutos. E ainda assim ficou E ainda assim eles tinham material. E fizeram cortes? Fizeram cortes. Se você der aí, procurar aí, você vai ver. Viralizou um monte. Entendeu? Então, só esse programa que assim, não foi legal. Aí depois o Felipe voltou para participar do debate, ele debateu comigo. Aí foi um programa mais tranquilo e tal, mas já teve programa que nem terminou. E posicionamentos bíblicos são... Porque a pessoa lê a Bíblia, parece que a mente dela está enviesada para ver aquilo. É quase um arquétipo teológico que entra no cérebro, e a coisa mais difícil do mundo... Porque eu vou falar um pouquinho da quântica. Uhum. A quântica, a teoria quântica, ela desvendou uma realidade que o mundo material ele é um avatar. Ele não existe no seu absolutismo. Ele é relativo aos nossos sentidos. É uma ilusão construída pela nossa máquina. E, por exemplo, um exemplo que eu vou dar, que é muito conhecido, tá na internet e tal, quando os índios que moravam no Brasil receberam os portugueses, os colonizadores, eles olharam as caravelas, os navios ali, especialmente os caravelas, eles não sabiam o que era. Eles não tinham ideia, porque eles não conseguiam, não tinham uma projeção anterior no cérebro deles. Então eles não tinham a menor ideia o que era aquilo. E de repente eles estavam abrigando inimigos que iriam destruir. Isso aconteceu muito lá com Colombo e outros, né, que foram colonizadores e destruíram as civilizações. Porque o cérebro humano ele é a máquina que pega, sintetiza todos os sinais, cores, audições, frequências tanto da audição quanto da luz que bate e reflete no nosso cérebro. Enfim, e isso torna a pessoa... Ela fala, não, o mundo é assim, porque eu estou vendo que é assim. Tanto é que quando você está lendo uma coisa que a palavra está errada, você nem percebe que ela está errada, porque você já está acostumado a ler aquela palavra, então você passa por ela como se ela estivesse certa. Eu tenho esse grande problema de ler a Bíblia, porque quando eu começo a ler a Bíblia, eu já sei o resto. Então eu preciso trocar
Às vezes eu troco até de idioma, eu vou para o inglês, eu vou eu gosto mais do inglês do que do espanhol. Porque aí eu não tinha visto esse texto nessa luz. Gente, eu não tinha percebido isso aqui. Como é que é isso? Porque assim, a mente ela já vai sintetizando aqui, ele vai ficando meio que automático. E como é que você trabalha isso com as pessoas para falar, respeita o ponto de vista do seu amigo, respeita o ponto de vista contrário? Então, o primeiro debate, então vamos lá, eu tô 20 anos, né, 20 e poucos anos fazendo isso, ou participando de debates, depois tantos outros anos dirigindo, né, os debates. E aí, o primeiro debate nosso, que eu participei como debatedor, que viralizou, teve um debate meu que viralizou, que a qualquer lugar do mundo que eu chego, as pessoas me conhecem por causa daquele debate, que é o debate com a Lana Holder. Então, a Lana Holder que também defende a ideia da igreja inclusiva, e eu era o debatedor naquele dia, e ela. E foi um debate que viralizou assim, milhões, eu nem sei quantos, dezenas de milhões de views. E a partir daquele debate, pronto, aí onde chega no aeroporto, não sei o que, onde as pessoas conhecem. E essa questão de enviesar é uma coisa muito interessante. Hoje, como mediador dos debates, por exemplo, eu chamo um pré-tribulacionista e um pós. E é muito interessante que cada um tem um óculos. É como se ele pegasse o óculos do pré e ele só vê o pré. O outro tem o óculos do pós, só vê o pós. Um calvinista e um arminiano. Aí ele põe o óculos do calvinismo. O calvinismo, ele só enxerga aquilo ali. O calvinismo e o arminiano hoje deve estar muito forte, porque está na moda, tá tudo quanto é coisa na internet, né? Eu pergunto para você, como é que esse pessoal consegue ser calvinista? Agora, eu que sou... Aí, tá vendo? Agora... tá aí a Entende? Então, porque o calvinista pensa a mesma coisa. Ele fala assim, não, peraí, mas como ele consegue ser arminiano? Como é que alguém pode perder a salvação? Como é que alguém pode decidir por Cristo? Não dá, entendeu? Então, é muito interessante, porque cada um enxerga... Tem um livro do Robert Cialdini, não é um livro evangélico, é chamado Armas da Persuasão. E lá ele fala assim, uma vez que você enxerga uma coisa, quando você vê uma coisa, você não consegue mais desver. É como você tem aquelas figuras, você fala assim, acha o gato nessa figura. Aí você fica 2 horas e não acha o gato. Quando você acha o gato, pronto, acabou. O tempo todo você vai ver o gato ali. Então, a teologia tem esse viés, né? Uma vez que se você abraça aquela visão, aí parece que é aquilo que te define e tal. E a grande luta é você se libertar disso. É tentar ler a Bíblia, então você acha que... sem os óculos. Então você defende isso? Eu defendo, porque, veja, calvinismo e arminianismo, ambos são do século XVI. Quer dizer, tem 16 séculos de cristianismo antes. Então, como é que eu vou bifurcar a fé? Sim. Ou é calvinista ou arminiano? Tá, mas isso tem 500 anos, mas e os 1.500 anos para trás? Que, aliás, foi a força da igreja no primeiro milênio todinho. Exatamente. Então, a gente defende muito o que a gente abraçou, porque a gente tem aquele óculos. E, às vezes, aqui, tem um conceito na filosofia, eu não quero filosofar, mas tem um conceito na filosofia que é o paradoxo de Teseu. Não sei se você já ouviu. O Teseu, ele era do navio de Teseu, paradoxo do navio de Teseu. Ele era tipo um semideus lá. E aí, isso, claro, é mitologia, né? E aí, ele foi contratado para levar um navio de um lugar para o outro. Pensa do ponto A até o ponto B. E aí, pensa que essa viagem durava 100 anos. E durante essa viagem, quebrou uma peça do navio, ele trocou, quebrou a vela, ele trocou, quebrou a madeira e tal, ele foi trocando. De forma que quando ele chega lá no ponto B, ele trocou todas as peças do navio. E o paradoxo do navio de Teseu é o seguinte: o navio que chegou é o mesmo que saiu? Aí você fala assim, não, mas todas as peças foram trocadas. É o mesmo navio? Aí a discussão é essa desse paradoxo. Mas por que serve esse paradoxo? Porque, por exemplo, você fala assim, eu sou assembleando raiz, ou eu sou Sara Nossa Terra raiz, ou eu sou corintiano raiz, ou eu sou pentecostal raiz, ou eu sou não sei o que lá raiz. Peraí, do que você está falando mesmo? Porque o pentecostalismo tem mais de 100 anos.
O pentecostalismo da Rua Azusa é o mesmo de hoje? Não é. Não é mesmo, não é o jeito mesmo. Eu sou torcedor do Santos, tá bom. O Santos que você torce não é o mesmo Santos. O Santos hoje não é o Santos do Pelé. Então eu sou da época do Santos do Pelé. Então todas as peças do Santos foram trocadas. Todos os jogadores são diferentes. A forma de jogar mudou, o técnico mudou, tudo mudou. Mas o que fica? Fica o saudosismo. Então você defende, na verdade, uma bandeira. Na verdade, você não defende a coisa. É um afeto. Isso, você não defende a coisa em si. Você defende uma bandeira. Então você fala assim, eu sou calvinista. Tá, mas o calvinista de hoje é igual ao Calvino? Não. Porque o calvinista de hoje é mais calvinista do que o Calvino. Sim. Defendem coisas, por exemplo, o supralapsarianismo, que é uma linha dentro do calvinismo, é uma coisa que o Calvino não acredita, não defendia. Então, na verdade, a gente vai defendendo ou atacando ícones, mas não exatamente a coisa em si. Então, a ideia, o exercício é, tira o óculos, abandona os ícones e vamos ver a coisa em si. Qual é o texto que você vai usar? Tá bom, deixa eu ler esse texto e tentar fazer isso sem o óculos da teologia prévia que eu já recebi. Agora, isso é fácil para mim falar, mas não é fácil fazer. Porque sempre a gente vai ao texto com todos os conhecimentos pré-concebidos, que é isso difícil de fazer. Aprender, então é um exercício difícil de fazer. Sim. E isso torna a gente tolerante ou intolerante. E hoje, no mundo, na nossa sociedade, nós estamos vivendo um mundo de Estado democrático de direito. A gente tem que aprender a respeitar a opinião do outro, mesmo que ela seja radicalmente contrária à minha. Agora, conquanto aquela opinião não viole minhas liberdades e nem meus direitos, e conquanto ela respeite o ponto de equilíbrio social, de respeitos múltiplos, a gente pode conviver bem com os contrários. Enquanto a gente, porque assim, tem lugar, falar isso no Brasil dá, mas não dá para falar isso na China, não dá para falar isso na Coreia, não dá para falar isso em algum lugar. Não, você está corretíssimo. Então, porque tem intolerantes lá. Isso. Os governos tornaram intolerantes. Quer dizer, vocês têm uma liberdade aqui, só que dentro desse espectro. Se você sair desse espectro, você em alguns lugares a nossa fé, inclusive, não é tolerada. Não é tolerada. Né? Então você tem... Porque a nossa fé leva as pessoas a ler, interpretar, pensar. E não é interessante para o sistema lá fazer isso. Exatamente. Então, aqui, uma lição que esse mundo hoje novo, da liberdade, do Estado democrático de direito e tal, é interessante porque ele ensinou a gente a deixar de sermos intolerantes. Isso. Porque uma coisa é eu não concordar com o que você crê, ou com o que você faz, ou com o tipo de gente que você é. E a outra coisa é eu ser intolerante com você. Isso. Agredir, xingar, exatamente. Desrespeitar. Ninguém precisa fazer ou pode fazer uma coisa dessa. Exatamente. Então tem limites, né? Então, antes a gente... era muito comum você ver pessoas... não era só criticando, não era só falando ou pregando, mas era anatematizando, era amaldiçoando, era tal. Então, não, nossos irmãos jogaram os outros irmãos na fogueira. Olha o que aconteceu lá na Reforma Protestante, olha as inquisições que aconteceram na França, na Espanha. Gente, aqui, Rio de Janeiro. Na Suíça. Aqui no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro ali foi por causa de uma santa ceia. E eram católicos, só que católicos que acreditavam na transubstanciação, com católicos que não acreditavam na transubstanciação. Foi isso que provocou a retirada dos europeus que estavam aí no Rio de Janeiro. Teríamos uma outra história se não fosse isso. Exatamente. Intolerância com respeito a um elemento, que é o elemento da hóstia. E você tem, por exemplo, na fé, a gente fala muito da reforma em 1517, mas o maior, não sei se vou usar essa palavra aqui, mas não quero ser pejorativo, mas o maior racha que teve na igreja, então, não tem a ver com a reforma, mas tem a ver com o cisma do Oriente, que é em 1054, que também por causa de uma frase, no credo, a igreja de Roma desembarca do resto da igreja
E aí tem o grande cisma. Quem quiser dar um Google aí, o grande cisma da igreja, vai cair lá no ano 1054 por conta de uma palavrinha chamada filioque. Igreja ortodoxa Isso. do Oriente e Igreja Católica do Ocidente. Isso, exatamente. Que tem até hoje, né? Que tem até acabou, hoje. radicalizou, elas se tornaram, você vai assistir uma missa ortodoxa, copta, por exemplo, totalmente diferente de qualquer coisa que pode existir no cristianismo ocidental. Exatamente. O padre vira de costa, ele não corta barba, especialmente... Aí agora você fala assim, eles mudaram? Não. A igreja católica... Nós modernizamos. A igreja no Ocidente acabou se tornando bastante diferente. Então, todas as igrejas de rito oriental têm lá suas peculiaridades. Por exemplo, eles não têm imagens, mas eles têm ícones. Figuras. Tem figuras. Tem figuras, porque naquele contexto, a ideia é o seguinte, ninguém, 95% da população não sabia ler. Sim. Então eles tinham desenhos, onde as pessoas mostravam aqui Jesus na cruz, aqui Jesus na Via Dolorosa, aqui não sei o que lá. Então, didaticamente ensinando, né? Isso, eram desenhos e tal. Então tem todo um rito. A Igreja do Oriente é muito interessante. Agora, em alguns pontos, por exemplo, a Igreja Oriental, ela tem uma pneumatologia mais bem desenvolvida que a Igreja do Ocidente. Aqui a gente fala do Pai, muito do Pai, do Filho, mas pouco sobre o Espírito Santo. Lá na Igreja do Oriente, o Espírito Santo é o grande diretor da igreja. Então tem várias... a gente tem algumas coisas para aprender e eles também com a gente. Enfim. Não, é fantástico. E outra coisa, eles têm em decorrência disso, eles têm uma intimidade com o Espírito Santo, é inacreditável. É diferente. Diferente, bastante diferente do nosso. E eles não têm, por exemplo, missas semanais, eles não existem. Isso é uma coisa bastante diferente da nossa. A cultura deles é o relacionamento pessoal com Deus. E isso é a sua força. Eu estive na Rússia, nas igrejas, eu fiquei impressionado. Segunda, terça, quarta, igreja lotada de gente só ajoelhada orando sozinho. É isso aí. Não tinha nada, não tinha um padre, não tinha ninguém orientando, sozinho. Com figuras Santo André, São Cirilo e outros ali. É isso aí. Impressionante. Agora, eu acho que isso é um grande passo que nossa civilização deu. Tolerância. Dividir ideias de pessoas. Eu posso discordar nas suas ideias, mas eu não preciso... Isso não precisa necessariamente fazer com que eu discorde de você na sua essência. Continuamos humanos, irmãos de carne e osso. Isso, mas eu não preciso te desrespeitar por não concordar com você. Nesse debate que eu fiz, que viralizou muito, que foi o debate que eu participei com a Alana Roda, aliás, um abraço para ela se ela estiver ouvindo isso aqui. Antes do programa, eu percebi que ela estava nervosa, e ela estava com a mulher lá, a esposa dela, eu não lembro o nome dela. Acho que é Rosane, alguma coisa, Rosângela, eu não lembro exatamente. E aí vieram as duas, e aí eu falei para ela, você tá nervosa, né? Ela falou, não, porque eu negócio de debate, eu fico meio assim, porque você sabe que eu já sou cancelada no meio evangélico por conta da minha posição. Eu falei assim, Lana, é o seguinte, eu penso 100%, completamente contrário ao que você vai defender. Mas eu vou dizer uma coisa para você, você não vai ser desrespeitada por mim em momento nenhum. Fica tranquila. E aí ela falou, pô, pastor, obrigado, porque nesse meio evangélico, eu entro para falar alguma coisa, já vem um monte de crente xingando e não sei o quê. Cara, e aí eu fiquei com vergonha disso, porque eu sei que é verdade. Eu sei que é verdade. Tem crente que não tem noção. Sim, claro. E aí, só porque a pessoa pensa diferente ou age diferente, aí você fala assim, o pastor César tá passando pano, porque como assim ele vai falar, mas peraí, que dia que você viu Jesus... um apóstolo xingando uma pessoa por conta da sua... agredindo. Da fé contrária. Não, entendeu? Então, nós somos servos de Jesus Cristo, nosso Senhor é o príncipe da paz. Então, como que eu vou levantar fazer um movimento contrário a uma pessoa, e aí algumas pessoas falaram assim, você sabe que você vai ser processado, né? Não sei o que e tal. E eu falei, bom, eu vou defender a fé cristã, vou defender o que eu creio na Bíblia e tal. Não recebi processo nenhum, pelo contrário, muitos, até homossexuais, alguns se converteram vendo esse debate, alguns abandonaram essa prática vendo esse debate, outros não abandonaram, mas disseram assim, olha, achei muito interessante, tá lá, quem quiser procura esse debate, vai ver, vai nos comentários que você vai ver. Então, eu acho que o respeito é a pauta, né? E o cristão, ele
como eu disse, Jesus é o príncipe da paz. Eu vou dar mau testemunho disso? Não dá. E uma preocupação é porque a internet gosta de gente radical. Quanto mais radicaliza, quanto mais torna veemente, aí só a pessoa cria ali um grupo de seguidores, não é? E aí chama atenção. Eu fui deputado e quando eu estava lá na Câmara, a gente estava construindo alguns consensos com exatamente os representantes do movimento LGBTs naquela época. Depois veio vai mudando a sigla. Agregar outras siglas por ter outros tipos de segmentos. Mas a gente estava construindo, conversava. Dali para frente acabou tudo. Virou ódio, virou guerra, virou briga. Quer dizer, no fundo o que aquelas pessoas queriam? Polêmica, porque a polêmica chama atenção muito mais do que a concordância. E pela polêmica, likes e aí etc. tem os dois lados, na minha opinião, tem os dois lados. Eu me lembro, por exemplo, que eu não sei se o senhor lembra que teve uma vez, agora uns anos atrás, que uma garota, um bandista ou candomblessista, não lembro, ela estava paramentada, vestida, indo para o trabalho lá, o centro, não sei como se refere, e ela foi atacada e levou uma pedrada lá no Rio de Janeiro, por uma crente. E aí, pronto, aí virou notícia, não sei o que, intolerância religiosa. Aí o pessoal da Folha de São Paulo me convidou para participar de um debate sobre esse tema. Eu fui lá, na Folha de São Paulo, e aí era com um pai de santo, não vou lembrar o nome dele aqui agora, e ele foi também todo paramentado, tal, não sei o quê, e aí chegamos lá, ficamos ali antes do programa, conversando, tal, mas o assunto era o debate. E aí lá pelas tantas ele falou assim, aqui no Brasil tem muita intolerância, porque, por exemplo, eu vim hoje aqui de metrô, aí fica todo mundo me olhando de cima e embaixo, não sei o quê, e tal. Eu falei, peraí, vamos lá. Uma coisa é intolerância. Intolerância tem a ver com o meu comportamento, como eu vou julgar você, como eu vou me referir a você, como eu vou atacar você ou não. Agora, você está vestido todo de branco, com um chapéu na cabeça branco, com um negócio pendurado. Você vai no metrô, todo mundo vai ficar olhando. E se não fosse branco, fosse azul, fosse amarelo, fosse roxo, fosse não sei o que lá, todo mundo fica olhando, meu amigo. Então, também tem muito mimimi nesse negócio. Entende? Então, intolerância e discordância são coisas distintas. Sim, perfeito. Eu posso discordar profundamente de uma pessoa e não ser intolerante com ela. Perfeito. Ótimo, muito, muito bom. E, inclusive, nosso povo precisa aprender isso, até nossos teólogos, porque a gente tem posicionamentos extremamente aguerridos, diferentes, e isso evolui para uma intolerância, ao invés de não, vamos conversar mais, vamos estudar, vamos pensar, vamos orar, né, ver como é que eu vejo as escrituras. Eu acho que a questão escatológica é mais simples, porque a linguagem escatológica é muito figurada. Muito figurada. Agora, os outros temas, a Bíblia, eu acredito muito no contexto literal das escrituras. Eu também. E que o que a Bíblia está escrito é o que ela queria dizer. Exatamente. Perfeitamente. Mas nem todo mundo aceita isso. Em primeira instância, a Bíblia diz o que ela está dizendo. Né? Agora, tem coisas que você não consegue interpretar literalmente. A parábola de Jotão. Aí o espinheiro falou, não, peraí, então você tem que entender ali que não é um texto literal. Mas geralmente, na medida do possível, se interpreta a Bíblia do ponto de vista literal, da literalidade dela. Perfeito. Né? César, como é que foi que você começou isso? Você falou um pouco da rádio, depois você começou o canal no YouTube. Você nasceu com família evangélica? Seu pai era pastor, seus avós pastores, ou não? Não, meu pai era pai de santo, eu nasci no Baixo Espiritismo. É mesmo? Então você é igual eu. Eu também vim do Espiritismo, pesado. Eu tocava. Me converti 15 para 16 anos. Eu fui um pouquinho depois, com quase 18. Então, como meu pai era pai de santo, eu cresci no ambiente, né? E eu fui o primeiro da minha casa a me converti. Eu me converti já com quase 18 anos. E, graças a Deus, hoje minha família inteira já é convertida e tal. E eu comecei a estudar porque eu sou mato-grossense. Lá não tinha... naquela época, né, não tinha escola teológica, não tinha... A única escola teológica que tinha era por... Como é que falava? Internato. Então você tinha que morar lá em Pindamonhangaba, porque eu me converti na Assembleia de Deus, tinha que ir para Pindamonhangaba e ficar lá.
E você converteu na Assembleia? Me converti na Assembleia. Com que idade? Com 18 anos, quase 18 anos. E aí, eu não tinha recurso, né, financeiro para me manter lá. Então, quando eu mudei para São Paulo, já noivo, já quase casado, aí eu consegui estudar. E o primeiro curso que eu fiz, eu não sei se o senhor vai lembrar do antigo ICP, o Instituto Cristão de Pesquisas. O primeiro curso que eu fiz foi no ICP, na área da apologética. Então, eu já comecei pela apologética, que é a defesa da fé. O pessoal que vai conversar com seitas, com testemunho de Jeová, espírita, não sei o quê, mormon e tal. Então, foi aí que eu comecei na década de 90, pela apologética. E depois da apologética, aí eu fui fazer teologia, aí depois eu fui estudar as línguas originais. Hoje eu sou professor de hebraico. O pessoal me conhece muito pelo curso de hebraico. Minha área é mais o hebraico bíblico. Mas, e a veia apologética não sai, né? Porque eu sou apaixonado pela defesa da fé, porque foi a minha primeira experiência assim, acadêmica. Então, isso faz parte da minha vida também. E o ministério hoje? Nessa igreja que eu me converti, a Assembleia de Deus, eu fui até me tornar pastor nessa mesma denominação, e eu era pastor regional aqui. Eu fui pastor de algumas regiões, e depois que eu decidi me desligar dessa igreja, da Assembleia de Deus, eu fiquei uns 5 anos depois, uns 4, 5 anos depois, nós começamos um trabalho, uma igreja bem pequenininha aqui em São Paulo. Hoje são, eu não sei precisar exatamente, mas acho que são 12, 13 ou 14 igrejas. É um trabalho pequeno. Eu sou pastor da igreja 2, da segunda igreja que fica lá em Campinas. Mas você é o fundador do movimento. Eu comecei essa igreja, mas eu sou da segunda. Eu fico na segunda igreja, que é a igreja de... Acaba sendo a sede. Acaba sendo a sede, que é a igreja de Campinas. E tem aqui em São Paulo, Campinas, Sumaré, várias cidades aí. Tem no Nordeste, tem alguns lugares. Então, na verdade, você tem a prática apostólica, porque você tem várias igrejas onde se relacionam com vocês, tem todas, uma é filha da outra, quer dizer... nesse sentido, sim, sim. E aí tem, então, mas aí tem, por exemplo, como eu tenho... nunca fui pastor... com dedicação integral na obra, e isso atrapalha um pouco, mas mesmo assim está caminhando, vai crescendo devagarinho. E o seu canal, você me falou que você tem, todos os dias você tem uma... Eu tenho, no canal acontece, hoje está acontecendo, 9 da manhã tem um programa chamado Conversas Profundas, 11 da manhã tem o debate. Ao vivo, tudo ao vivo. Todo dia. Então você fica lá no estúdio direto? Fico lá o dia inteiro. Na faculdade o tempo todo, no estúdio da faculdade o tempo todo. Aí 11 horas tem o programa de debate, que é que o pessoal conhece mais. 2 da tarde tem um programa de perguntas e respostas. Esse programa de perguntas e respostas, ele tem mais audiência ao vivo do que o debate. Olha. Só que o debate depois ele passa, porque o número de views, os curiosos, vai depois os cortes, tá? Hoje tudo é corte, né? Hoje tudo bota corte. tudo sintetizado e todo mundo vê e comenta e fala. E às vezes não é muito justo, mas eu sei que eu vou participar de um debate lá no Inteligência Limitada, por exemplo. Aí eu participei, agora recém estava eu e Tassos contra 2 rabinos. Aí começam os cortes. Aí os cortes são sempre tendenciosos. Quem faz do lado evangélico, aí eu lacrei lá em cima dos rabinos. Quem faz do lado dos rabinos, aí o rabino lacrou em cima da gente. o mesmo vídeo. O mesmo debate. O mesmo debate, com cortes diferentes. Engraçado demais. E o que você pode falar para nossos jovens? Nós temos hoje uma juventude grande nas igrejas, muita busca de Deus, muita fome de Deus, porque os meninos cansaram de maconha, de sexo livre, ilícito, isso cansou. E agora a galera está vindo para a igreja, graças a Deus por isso. Mas quando ela chega na igreja, ela encontra a igreja presencial, mas ela encontra também zilhões de opiniões, de falas, de correntes, tudo na telinha, na internet. E eles se perdem. Alguns se afogam, outros desistem, outros... né, enfim. Dá uma pequena aula sobre como é que esses meninos podem permanecer na sua fé sólida, construir pedra sobre pedra, não ficar atropelando as coisas. Agora há pouco eu estava falando da ideia do paradoxo de Teseu, lá do navio,
que a gente se apaixona por ícones e não exatamente pela coisa em si. E aí a gente fala assim, nossa, a igreja na minha época era tão maravilhosa, tal. E aí ele quer reproduzir agora a igreja de 40 anos atrás. Sim. E aí não vai funcionar, porque os meus filhos, netos, não estão sendo criados no mundo que eu vivi. É outro mundo. Sim. Então, a igreja precisa, na minha opinião, precisa acompanhar essa evolução sem negociar com o que é essencial. Tem coisa que é essencial. Então, não dá para negociar com o que é essencial. Por exemplo, hoje, você abre o seu telefone, você tem, sei lá, 30 bíblias aqui, e você escolhe qual versão, você clica no botão, vê o texto original, Sim. não sei o que lá, e tal. Isso não existia. Há 10 anos, há 15 anos atrás não existia. Agora existe. Mas, na minha opinião, causa o mesmo efeito do GPS. Antigamente ninguém tinha GPS. Quando a gente convidava para pregar em algum lugar, falava assim, bispo, é o seguinte, tem a avenida tal, você vai até, conta 3 lombadas, aí vai ter um orelhão, você vira à direita. Era assim que a gente chegava. Sim, sim. Hoje, a gente tem o GPS. Qual é o efeito colateral? A gente não sabe chegar em um lugar nenhum mais. A gente não sabe mais andar na cidade que a gente mora. Verdade. A gente anda olhando no GPS. Quer dizer, o que era para trazer facilidade, ele trouxe facilidade, porém, a memória que era tua, agora é o GPS. Você emburreceu. Emburreceu. Você terceirizou isso. Isso acontece na fé, porque antigamente você tinha uma Bíblia, 2 Bíblias, só que você conhecia a Bíblia. Hoje você tem 50, só que você não sabe a Bíblia. É verdade. Então, o que falta é o pessoal, na minha opinião, se voltar mais para o estudo bíblico. E eu acho que uma pessoa que se firma na palavra de Deus, ela tem muito mais chance de permanecer quando vem as dificuldades, quando vem as tentações, porque ele está firmado na rocha. Agora, quando ele vem e permanece na igreja por conta de qualquer outra coisa que não é Cristo ou a palavra de Deus, então essa pessoa geralmente é difícil permanecer. E aí a gente sofre hoje o que não sofríamos antes. Antigamente, quem é crente velho, quem tem cabelo branco e tem mais de 30 anos na fé, sabe que antigamente não existia crente não praticante. Sim. Eu sou evangélico não praticante. Existia católico, sempre existia. Sou católico não praticante. Não tinha isso, evangélico. Hoje tem evangélico não praticante. O desigrejado que é o não praticante. Exatamente. Então, eu acho que essa falta... Por um lado, nunca tivemos tantas bíblias. Hoje tem bíblia de pastor, de evangelista, de estudo, de geografia, de arqueologia, de pregador, de vô, de vó, de mãe, de tudo. É verdade. Só que a gente sabe menos bíblia do que antes. Sim. Então é um problema. Até porque nessa correria as pessoas não leem. Hoje, essa geração nova, ela está com a telinha na mão. E ela não tem, ela quer o corte, tudo é corte. Porque um corte, no máximo um vídeo de 2 minutos, 2 minutos e meio. Ali a pessoa escuta. Dali para frente acabou. Quer dizer, como é que você vai aprender qualquer conteúdo em profundidade? Não aprende. É verdade. Pode ser da Bíblia, pode ser da ciência, medicina, qualquer... Não consegue aprender. E aí o desafio, tipo, por exemplo, eu que dirijo uma escola de teologia, o desafio é você tentar entrar pegar as ferramentas que temos e tentar levar conteúdo para essas pessoas. E é muito difícil, porque igual o senhor falou, hoje as pessoas têm um tempo de atenção muito curto nas telas. Então, como que eu vou... Então tem que fazer conteúdos curtos, tem que fazer e tentar trazer a pessoa para o conteúdo mais denso. Mas é um desafio grande. Como é que você faz na sua faculdade? Que posicionamentos escatológicos você tomou? Amilenismo, pré-tribulacionista, pós... A escola, ela é interdenominacional, então ela, quando chega nesse momentos assim, ela explica as você linhas. dá todas as correntes. Ela dá todas as correntes. No material didático, ela pende para o pré-tribulacionismo, porque a maioria das pessoas... A gente tem hoje, não sei, uns 130, 140 mil alunos. Tá? É muita gente. E a maioria deles é pré-tribulacionista, dispensacionalista e pré-milenista. Então, o material apresenta as linhas e capricha mais, vamos assim dizer, nesse conteúdo. Entendi. Bom, tá aí, gente. Um excelente bate-papo com o nosso querido pastor César. Ele falou como foi a trajetória da fé. Nunca imaginei que você
viés do espiritismo. É. Acho que só eu e você nesse país, sabia? Verdade. Não encontro outro mais, não. Outros não, viu, César? É difícil. E a gente conhece o mundo espiritual do outro lado. É verdade. E isso ajuda muito também. É verdade. Me ajudou demais, porque eu conheci a fundo o outro lado. Então, e é interessante porque Deus te alcançou por uma Assembleia de Deus, te preparou ali, você veio para São Paulo e hoje você desenvolveu esse ministério das igrejas, tal, a faculdade, os canais de intermediação que você faz, de debates. Quer dizer, essa presença toda é muito rica, é muito importante, porque você mostra honestamente, sinceramente, o que é a visão de cada um e deixa as pessoas se optarem, escolherem aquilo que identifica, aquilo que ela acredita ser o melhor caminho para ela, a melhor posição para ela. Eu acho que essa tolerância é muito importante para as próximas gerações. Para os meninos não terem que repetir, porque a nossa geração passou. A minha geração, mas a geração ver que a nossa, os pastores não se cumprimentavam. Você sabe, você vê. Se você falar em línguas e a igreja lá é sensacionista, você é do demônio. É demônio. Era assim, você lembra? Filho do diabo. Como é que pode? Quer dizer, pastores de igrejas grandes que não se cumprimentavam. Hoje não. A gente tem conselho de pastores, todo mundo se abraça, tem convenções, tem conferência. Pode ser da igreja ou de outra, mas há uma cultura de amizades. Eu estava esses dias nos Estados Unidos e o Jabes, né, tá morando lá, a gente tava tomando café. E eu tava falando para ele, falei assim, cara, você foi um cara muito estratégico no Brasil para isso aí que o senhor falou agora. É verdade. Porque aquele jeitão dele. Aquele jeitão, não, e o Jabes, quem não gosta do Jabes não gosta de ninguém, porque o Jabes é maravilhoso, é um cara gente boa pra caramba e tal. E aí levantou esse movimento de conselho de pastores, de união e tal. Então foi importante. Foi muito importante. As mesmo. Marchas para Jesus. Isso, sai da Jesus. Sua igreja e vamos posicionar profeticamente na rua. Sem não bandeira, importa, não importa a igreja. Se você vai pré-tribulacionista, pós, não importa o que você acredita, importa que você acredita num essencial, que é o sangue de Jesus, a salvação eterna, a palavra de Deus, a presença do Espírito Santo e as coisas básicas. O Agostinho de Hipona, ele falava assim, no que é essencial tem que ter unidade, no que não é essencial, liberdade, no demais caridade. É isso aí. Amor. É isso aí, amor. É isso. Muito obrigado e quero me despedir de você e pedir que você possa mais uma vez fazer aí seu merchandise, avisando, convidando a galera para te seguir, te acompanhar e, né? Um privilégio, Bispo. Vou te trazer aqui um dos meus livros. Sim. De presente. Conversas. E conversas profundas, ó, gente. Legal. Vou ler. Legal. Quem quiser me acompanhar, o meu canal é César Cavalcante e lá no canal você tem todas as informações ali, os debates, as aulas, os projetos educacionais, né? Enfim, tudo que a gente tem desenvolvido. Fisicamente em São Paulo você tem alguma... Tem na Avenida Paulista. Na Paulista qual o número? 1439. É a faculdade? Isso. É a sede da faculdade? É a sede ali. Ok. Tem aulas presenciais? Tem aulas presenciais e núcleos. Em núcleos. Okay. Tem núcleos e polos presenciais, mas lá é a sede acadêmica. Pronto. Muito obrigado, meu irmão. Obrigado demais pelo teu tempo que você tomou para vir aqui, bater papo, conversar com a gente. Uma honra, uma alegria. Compartilhar. E riquezas. Isso aqui é muito rico, gente. Oxalá que nós pudéssemos cada dia mais avançar nesta visão de tolerância. Vamos discutir ideias, mas não vamos agredir pessoas. Não precisa. Vamos discutir ideias. Podemos pensar diferentes, mas temos a responsabilidade de respeitar as pessoas. Naquilo que, especialmente nós, que somos ministros do Evangelho, que pregamos o arrependimento. Qualquer uma dessas pessoas se converte amanhã. E elas precisam ter uma ponte de bem-vindas para todas as nossas igrejas. Obrigado, César. Em nome do Senhor, muito obrigado. Tamo junto. Amigão, curta aí o vídeo se você gostou. Compartilhe com seus amigos, compartilhe com suas células, com o seu pessoal. Né? Passa para frente, porque tem riqueza nisso aqui. Deus te abençoe.